Estamos na plantação do Sr. Camões, em Água Sampaio, uma plantação de café robusta, jovem, com cerca de 3 anos. Esta plantação foi implementada com o rigor e com o acompanhamento dos técnicos do PAFAI. Sim, tivemos muito cuidado na seleção e plantação da planta café robusta. E assim organizamos as plantas 3 em 3 metros. Em terrenos inclinados, para evitar a erosão, as plantas devem ser plantadas segundo a curva de nível. Quando uma plantação é feita no compasso correto, no caso desta que é robusta em 3x3, elas desenvolvem com mais facilidade, sem tocar em plantas vizinhas, facilita a entrada do ar e de luz, reduzindo os problemas de doença e praga na plantação. Assim as plantas cresceram mais saudável, foi mais fácil cuidar das plantas jovens. Para que a planta cresça saudável e na forma que será mais produtiva, devemos ter atenção aos seus primeiros 3 anos de crescimento. Após 2 ou 3 anos da plantação, o agricultor deve tirar todos os ramos que tiverem a 10 centímetros do solo, que tiverem mesmo a roçar no solo, porque eles depois são fontes de transmissão de doenças e pragas. Este ramo que está cá já secou, foi um fungo qualquer que atacou através do solo, então estes ramos todos devem ser retirados. Normalmente aparecem ramos ladrões, que são estes. Então, neste caso, estes ramos devem ser todos retirados. Assim, a seiva só vai fortalecer o tronco do cafeeiro e ele vai crescer forte e produtivo. Passados 3 a 4 anos da plantação, é necessário que nós façamos o controle da altura para permitir a colheita facilmente e também aparecimento dos ramos produtivos. Neste caso, na robusta são 2,5 metros e na arábica 2 metros. Como se pode ver, esta planta tem 2,5 metros, ainda não é necessário fazermos o controle da altura. Já neste caso, esta planta ultrapassou os 2,5 metros, então se torna necessário fazer o controle da altura. O corte deve ser chanfrado para evitar a acumulação da umidade. Na poda de manutenção ou produção, devemos ter cuidado de como devemos cortar a planta. O produtor deve observar e só agir consoante o que a planta mostra. Esta poda é feita todos os anos, permite-nos aumentar a produção e a produtividade da planta, fazer com que as plantas não tenham bianualidade. A bianualidade é um ano produz, o outro ano não. A poda consiste em nós fazermos o controle da altura, porque se nós tivermos uma planta muito alta, o produtor não consegue colher e é desperdício da produção. E depois também a matéria orgânica que é gasta, que atinge lá em cima, que depois o produtor não consegue colher, reverte-se para essa zona toda e tornar uma nossa planta muito mais produtiva. Também consiste em nós tirarmos todos os ramos ladrões, que são os ramos ortotópicos que crescem ao longo do tronco. Também tiramos todos os ramos partidos, os ramos com sinais de doença e praga, os ramos muito próximos do solo ou que encostam no solo, porque é eles que podem contaminar a nossa produção. E também fazemos controle dos nossos ramos primários, que já produziu no primeiro, segundo e no terceiro terço. Só fica esta parte que vai só produzir nas extremidades e não permite uma boa produção. Então é toda uma necessidade de nós recuperarmos estes ramos. Então nós contamos 1, 2, 3 e no terceiro cortamos para permitir que ela emite novos ramos e tornar o nosso ramo altamente produtivo. Então temos que cortar um pouco mais em cima para diminuir o peso. Deixa-me só tirar a medida. Na poda de manutenção ou produção, o agricultor deve cortar a planta a 2 metros, no caso do café arábica, ou a 2,5 metros no robusta, tirar todos os ramos ladrões, remover os ramos primários abaixo dos 20 ou 25 cm e os intermédios que não estejam separados por 15 cm. Também se devem eliminar os ramos secundários que estejam a menos de 15 cm do caule principal. Esta poda é feita anualmente, assim que terminamos a nossa colheita, em que a planta entra no seu momento de repouso vegetativo.
Para São Tomé e Príncipe, nós recomendamos aos produtores que sejam feitas no mês de junho, julho e agosto, que são meses secos, que tenha menos probabilidade de aparecimento de doenças e pragas. Este corte é importante porque permite ao agricultor colher o café com maior facilidade. Vendo para esta planta, ela já tem aproximadamente 9 anos, nunca foi feita a poda, então ela tem uma altura excessiva. É necessário nós fazermos o corte para permitir que o produtor faça a colheita mais harmoniosamente. E como é que se faz este corte? É feito de uma forma chanfrada. O nome que damos é a pata de cavalo. Para permitir que a água ou as chuvas escorra e não há princípio de apodrecimento da planta. Isso para permitir que em todos os ramos a mão do produtor atinja e que ele consiga colher todos os frutos que se encontra na árvore. Assim já torna mais fácil fazer a poda. Sim, esses são os ladrões. Se não se fizer a poda, nem a limpeza dos terrenos, os cafeeiros ficam pouco produtivos, difíceis de cuidar e a produzir um café de baixa qualidade. Aqui nós temos uma plantação mal conduzida, mesmo em termos de sombreamento, há sombra em excesso, porque o cafezeiro precisa de 50% de sombra e 50% de sol. Depois também é a poda que não foi bem conduzida e hoje temos as plantas nesse estado, já não possuem praticamente os ramos laterais ou produtivos. A maior parte de nós tem uma produção de lenha e não de café. Temos esta planta, fruto de má condução da planta durante a sua fase da juventude, que não se foi feita a poda. Ela perdeu todos os seus ramos laterais ou ramos plagiotrópicos, que são, estes ramos é que normalmente são produtivos, e ela ficou somente com os ramos. E em vez dela, neste momento, estar a produzir o café, ela está a produzir a lenha. Quando a planta chega a esse estado, é necessário que nós façamos a poda de rejuvenescimento ou a poda drástica. Essa planta já é uma planta velha. E aqui já tem uma ferida que é celelê. E esse rebento já não dá para nada, porque celelê tomou conta disso. Então vamos cortar ela totalmente para termos uma planta nova e com bons rebentos para dar nova produção. Primeiro é preciso limpar a volta da planta. Depois vamos fazer uma corte de 30 a 40 centímetros. Normalmente, nós deixamos uma chupa-seiva. Um rebento tipo chupa-seiva para chupar a seiva enquanto para manter a planta viva. Mas neste caso, a planta tinha térmitas, que é o celelê, tinham que retirar. Aqui é uma ferida. E antigamente curava com sulfato, cobre. Mas agora, como nós não temos sulfatos, curamos com folha de matabala porque é antibiótico. Isso ajuda a cicatrizar a ferida do nosso cafezinho. Vamos fazer uma poda drástica. No sistema agroflorestal, a duração de um cafeeiro é de cerca de 20 a 30 anos. Tem de pegar esse ramo que vai ficar assim, para não cortar ela. Temos que tirar aqui, para esse e esse aqui ter fruto. As plantações devem ser renovadas para que o agricultor obtenha a produtividade máxima da sua parcela e, com isso, melhorar o rendimento familiar. Antes não fazia a poda e agora estou a fazer, estou a ver mais rendimento na minha parcela.